E aí, galera, beleza? Bom, no vídeo de hoje eu vou fazer uma comparação. Quem me pediu foi a Rainara, no vídeo que eu mostrei como é que eu organizava o meu fichário, que é uma comparação entre o caderno, né? Entre um caderno e um fichário, para falar qual dos dois que fica melhor. Bom, no começo do ano eu tinha começado usando um caderno. Aí eu passei 2 meses e eu voltei pro fichário, porque quem não sabe, 2018 eu usei fichário. Eu voltei pro fichário porque, gente, eu prefiro o fichário, eu vou logo falando isso, mas não se preocupe que no vídeo eu falei real os pontos positivos e os pontos negativos. Primeiro, gente, eu vou começar falando os pontos positivos do caderno. Bom, o primeiro ponto positivo do caderno são as práticas. Sim, contanto que esse caderno aqui é um menor, né, óbvio, comparado a outros cadernos, mas, gente, é muito mais fácil para você pegar, você não precisa ter todo o cuidado que você, quando você pega um fichário, você faz isso assim, ó, nas folhas, sem medo nenhum. O outro ponto é justamente isso, que as folhas do caderno, ó, demora muito a se rasgar, né, quando se rasga, é tipo os 3 fitinhas aqui e quase nunca se rasga. Outro ponto também é que os cadernos são mais baratos. O caderno você pode sempre estar mudando, né? Comprando capas novas, tendo várias outras estampas. Fichário não, é aquela estampa, é aquela estampa. Tem um fichário que, assim, você tem como tá trocando a capa, mas são aqueles de plástico. Bom, o caderno, eu confesso que você tem como se organizar melhor se você for uma pessoa, assim, não precisa ser tão organizada e tão paciente para ter um caderno, sabe? Porque pra quem quer ter fichário, você tem que ter, tipo, 100% de atenção ao fichário, porque senão seu ano vai ser uma merda. Sério mesmo, porque eu conheço amigas que comprou fichário, gente, não deu certo, voltou pro caderno no meio do ano mesmo, porque o fichário ficou uma zona, não conseguiu estudar e afeta até as notas, sabe? Esse assunto. Então, assim, o caderno, confesso que você consegue se organizar melhor, porque as folhas tá aqui, é fixa, não tem problema de perder, de emprestar e esquecer com a pessoa, não tem vai esquentar sua cabeça nenhuma com o caderno. E assim, como é que eu posso falar? Por que você não vai esquentar sua cabeça? Porque, gente, o fichário é muito complicado. Eu uso fichário, mas eu confesso, assim, não é bicho de 7 cabeças, mas você tem que ser muito organizada e muito paciente pra ter o ponto de ter um fichário, sabe? Agora vamos para pontos negativos do caderno, porque assim, não tem como você mover as coisas, sabe? Tipo, botar uma matéria de uma em outra. Por exemplo, quando você falta aula, aí você não precisa estar perguntando pra sua colega: ei, tu acha que se eu deixar 2 folhas dá pra eu copiar o que faltou? Aí a colega vai dizer sim, não. Enfim, o fichário não tem isso, sabe? Porque é só você copiar ali e depositar naquele canto. E o caderno não tem como você fazer isso. Tem que deixar a folha, enfim. Então, assim, eu não gosto muito desse negócio de não poder mover, sabe? As coisas do lugar. E eu amo fichário justamente por isso, porque eu gosto de estar trocando as coisas do lugar. Outra coisa que não tem como você personalizar. Porque, assim, fichário você imprime uma divisória, você imprime como é que eu posso dizer, um horário diferente, consegue colocar uns boletins ali. Porque, assim, tem como você fazer o seu fichário de planner, né? Pra quem não sabe o que é planner, é tipo uma agenda, só que mais detalhada. Então, você tem como fazer o fichário isso. Tanto que muita gente que tem fichário não deixa de usar a agenda justamente porque tem a opção de depositar, o que é muito ótimo do fichário. Uma coisa ruim também é que aqui no caderno não tem como você escrever nas últimas linhas, sabe? Você, quando chega nela, a sua letra vai ficando mais feia. É mais ruim pra escrever na segunda linha. Aí eu sempre, quando tinha caderno, eu escrevia aqui e botava o outro caderno aqui embaixo pra apoiar a minha mão pra poder escrever bonitinho. E isso daqui é um ponto que eu acho negativo. E o outro ponto foi que eu já citei no começo do vídeo, é que isso aqui estraga muita folha. Porque, por exemplo, você deixa 2 matérias para português, 2 matérias para matemática, 2 matérias para biologia. Gente, às vezes você usa menos, às vezes você usa mais. Aí quando você, tipo, usa menos, aquelas folhas ficam sobrando, sabe? Num caderno. Aí, por exemplo, acaba todas as matérias, só que ficam algumas folhas ainda. E tem outras pessoas que tem que tirar isso aqui é uma trabalheira pra tirar, gente. Eu tirava direto. É um saco. E se você usa demais, você vai ter que pegar outro caderno. Por exemplo, se você acabou sua matéria de matemática e português, você vai ter que pegar outro caderno. Aí vai ter que ficar levando 2 cadernos. Gente, não dá. É muito pesado o caderno. Agora vamos pro ponto positivo do fichário. O ponto positivo do fichário é que você consegue escrever nas últimas linhas, né? Porque, assim, você tira a folha e escreve, né? Então, assim, tem como você escrever até a última linha. Aí você tem como mover as coisas, sabe? Tipo, mover uma matéria pra outra, mover as folhas. A opção de quando você falta também, que eu já expliquei. O outro ponto é que economiza muita folha, gente. Por que economiza? Porque, vê só.
Você compra um bloquinho desse pra professora de português hoje. Escreve e coloca na professora de português. Aí escreve e coloca na professora de matemática. Então meio que não estraga a folha, entendeu? Em questão de durabilidade, o fichário eu já falei que é um pouquinho caro, né? Mais caro que o caderno. Então chegamos ao ponto aí que um ponto negativo do fichário é que ele é caro. Então eu comprei esse daqui. E assim, esse daqui de papelão, ele costuma durar, tipo, 2 anos, 1 ano, se você cuidar dele. Ele consegue durar 2 anos. Agora, sim, se você quiser que o fichário dure bem mais, você compra o de zíper, que é aquele lá de pano, né? Ele dura 5 anos, se você cuidar também. Tem um de plástico também. O positivo também do fichário é que eles não são pesados. Outra coisa também é que fica todas as matérias juntas. Porque no caderno, às vezes você não dá e você compra 2 cadernos, aí leva mais peso ainda. Enfim, agora vamos pro ponto negativo do fichário. O primeiro ponto negativo que eu coloquei aqui foi o valor, porque realmente o fichário é um pouquinho caro. O outro ponto negativo é que as folhas rasgam muito rápido. Ela tem 4 furinhos, ó. Esses furinhos, eles rasgam com muita facilidade, principalmente se você for um tipo de pessoas que... Eu vejo gente que pega o caderno e faz passando a folha assim, ó. Se você fazer isso com o fichário, meu amor, a folha vai rasgar total. Por isso que eu uso um caderno para estar estudando e o fichário só pro método de anotação mesmo dos professores na sala de aula. Porque se eu usar o fichário para estudar também, gente, não vai dar certo. O fichário exige organização. Não adianta você pensar que só fazer uma anotação bonita o fichário já está organizado. Não. Você tem que numerar a folha, tem que colocar a data, tem que colocar nas abas tudo certinho. Gente, eu não tô massacrando o fichário, até porque eu tenho, eu amo e eu uso, sabe? Eu tô falando os pontos real mesmo, porque não adianta você querer ter um fichário se você não tem paciência nenhuma, ou sei lá, que você for bruta, sabe? Então, se você tem muita paciência com essas coisas, você pode sim comprar um fichário, porque também não é um bicho de 7 cabeças. Nessas aberturas aqui, ó, se você não tomar cuidado nisso aqui, ela vai se abrindo e as folhas ela saem por si mesmo. Então, o que acontece? Você tem que abrir o fichário com as 2 argolas do meio, abre o fichário com as 2 argolas do meio e fecha o fichário com as 2 argolas da ponta. Porque se você abrir por uma só, tipo aqui, você vai estar forçando todas as 3. E essa que você está abrindo vai acabar se estragando muito rápido. O que acontece é que ela vai começar a ficar com a aberturinha e a folha vai começar a sair por si mesmo. O fichário vai durar menos de 1 ano. O outro ponto negativo do fichário é que eles são muito grandes e ocupam espaço. Eu usava a minha mochila, só que sabe aquelas mochilas de forma pequena? Então, eu tava usando ela quando eu usava caderno, no começo do ano. Acabou que quando eu voltei pro fichário, o meu fichário começou a amassar a divisória todinha, porque a divisória fica pra fora. E começa... A bolsa é muito pequena, então assim, o fichário, ele é um trambolho muito grande. Então não cabe em bolsa pequena, tem que ser bolsas enormes, sabe? Aí eu tô usando uma na minha que é um sacolão, pra poder caber o meu fichário. Então assim, ele é grande pra você dar pro professor corrigir. Isso é péssimo. Você tem que dar só a folha. E às vezes quando eu dou a folha começa a voar assim no meio da sala, eu tenho que correr. Aí, meu amor, vale a pena você comprar, testar, usar mais ou menos assim pra ver como é. E é isso, gente. Um beijo. E eu vou parar de falar, porque o vídeo já tá em 30 minutos.